Professor, daqui a pouco elas já estão entrando, tá? Opa, isso. Sofia tá chegando aí. E Sofia? Bom dia, professor. Bom dia. Paramos nesse, não foi? Foi, acho que foi. Isso. Maia. E Luísa. Bom dia, meninas. Bom dia, professor. Tudo bem, né? Tudo. E aí, quem me lembra dessas últimas duas figuras aí? O que aconteceu aí nessas duas figuras mesmo? Principalmente na moça, na menina aí com o secador. Quem me lembra? Desnaturou a proteína? Isso aí, lembrando que o cabelo, né? O cabelo ele tem estrutura proteica, né? Aí quando eleva a temperatura de proteínas, no caso aí o ovo, né? Porque levou a frigideira, e o cabelo, por causa do secador, ou então da chapinha, desnatura a proteína. No cabelo da moça aí de anelado, ele passou a ficar liso. Então houve aí a desnaturação proteica, ou seja, a troca de estrutura da proteína, né? Como nós falamos, a desnaturação, ou ela altera a estrutura, automaticamente altera a função. Isso pode ocorrer por causa da temperatura, ou então uma mudança de pH. Aí lembrando, em algumas proteínas, se baixar a temperatura, pode ser que não volte à conformação inicial, né? No caso aqui o ovo. O ovo, se você deixar de desistir de comer, a proteína albumina não vai voltar a ficar transparente, né? No caso visível, ou seja, não passaria a voltar até a estrutura inicial. No caso do cabelo, aí já é um caso diferente. Se a temperatura dos fios de cabelo, do cabelo volte, ou então, no caso, né, se você molha o cabelo, ele volta à conformação original, né, a conformação inicial, que é o cabelo anelado. Então, tem essas particularidades. Continuando aí. Como eu falei, as enzimas é um tipo de proteína. Nós vimos várias funções de proteínas e uma delas é a função de ajudar no processo metabólico, principalmente nas reações de catabolismo. Já falamos várias vezes do processo metabólico, e as enzimas, elas, como são um tipo de proteína, elas ajudam no processo metabólico. Enzimas, nós chamamos elas de catalisadores biológicos, ou então catalisadores naturais biológicos. Aquele processo de catabolismo. Catabolismo é o tipo de metabolismo que ocorre a quebra de moléculas orgânicas, moléculas maiores, em moléculas menores. Então, as enzimas no nosso corpo, ela acaba utilizando essa função de catalisador biológico, natural, como uma função metabólica. A função aqui, no caso, acelerar as reações químicas do catabolismo de forma específica. Isso que é interessante dizer, que as enzimas, elas atuam nas reações químicas de quebra de forma muito específica. Enzimas atuam somente no substrato que é específico a ela. Então, podem ser, e as enzimas como proteínas, podem ser afetadas pela temperatura e do pH, como nós já falamos ali. Então, um esqueminha aqui. Aqui você tem um esqueminha de enzimas degradando, reagindo como um processo de quebra do catabolismo em substratos. Como elas são específicas, olha aqui o exemplo. Então, você tem essa estrutura de azul aqui, é um substrato que é um açúcar, que é a estrutura de azul aqui é uma enzima. E essa enzima, ela é chamada de maltase. Quando você tiver essa terminação ase, geralmente, é ligado a uma enzima. Então, essa enzima
a maltase, que é essa de azul, ela vai quebrar a maltose. Por isso que é específico. Então, maltase quebra maltose. O que é maltose? Terminação ose para açúcar. Terminação ase para enzima. Como são específicas, a enzima maltase quebra o açúcar maltose. Se vocês lembrarem, lá nos carboidratos, foi um conteúdo aí que eu pedi que vocês assistissem uma videoaula lá do SAS. Os carboidratos, a maltose, ela é um disacarídeo. São 2 açúcares juntos. Por isso que está 2 bolinhas rosa, né, simbolizando aqui 2 açúcares. Esse açúcar maltose pode ser quebrado pela maltase, porque o encaixe é perfeito da molécula. Então, a enzima, ela tem que ser específica ao substrato que ela vai quebrar. Então, aqui, né, simbolizando essa estrutura aqui, então, as duas, a maltose consegue se encaixar na região da enzima, e aí encaixou, né? Então, você tem um encaixe perfeito, que é chamado de enzima substrato. Então, a enzima é o de azul, que é a maltase, quebrando a maltose, que é o açúcar. Como é um disacarídeo, são 2 açúcares juntos, a enzima consegue digerir, quebrar essa maltose em 2 açúcares separados. Só lembrando, se o açúcar maltose é um disacarídeo, 2 açúcares, separou os 2 açúcares e, no caso aqui, seriam 2 moléculas de glicose, né? Glicose mais glicose, maltose. Então, a enzima maltase consegue digerir esse açúcar disacarídeo em 2 monossacarídeos. Esse é um esqueminha, né? Um exemplo de ação enzimática. Tá? Vocês lembraram disso aqui? Sim. Olha só, a gente pode trocar, né? Esse aqui é um exemplo só. Se eu trocar, por exemplo, né? Bem exemplificando mesmo. Se eu trocar essa enzima aqui, não ser mais a maltase e ser a amilase, qual seria o substrato? Se a enzima fosse a amilase, qual seria o substrato para quebrar? Os nomes, eles acabam identificando muito quem é quem, porque as enzimas são específicas, né? Então, a enzima amilase digere o quê? Mais fácil, então. As proteases digerem o quê? Gente, acorda. O que você perguntou? Desculpa, eu não entendi. Está todo mundo dormindo? Olha Não, aqui. eu realmente não sei. Não, olha só. As enzimas, elas são catalisadores biológicos, né? Aceleram o processo de reações químicas, né? E de forma específica. Então, eu dei um exemplo aqui. Você tem a maltase, que é uma enzima. O que ela digere? A maltose. A maltose é um disacarídeo, por isso tem 2 bolinhas. Quando a enzima, de forma específica, encaixa ao substrato, eu tenho aqui, ó, esse processo aqui. Então, é um encaixe perfeito da enzima ao substrato. Já que a enzima, ela quebra, né, as moléculas orgânicas, essa enzima de encaixe perfeito, a maltase encaixou na maltose e digeriu ela, quebrou ela em 2 açúcares, que no caso aqui agora é a glicose. Aí eu perguntei, se eu fizesse outro exemplo, essa enzima aqui fosse a protease, qual seria a molécula que ela ia quebrar? Hein, gente? A maltase quebra a maltose. A protease quebra o quê? Hã? Proteína? Proteínas, isso. Então, você tem enzimas que digerem proteínas. Aí que é o legal, olha só. Quais são os componentes das proteínas? Aminoácidos. Então, quando você ingere lá um alimento rico em proteínas, né, as carnes,
ou então alimentos que são vegetais, que também têm proteínas. Quando você ingere algum tipo de alimento que tem proteínas, o que você quer com as proteínas? Retirar os aminoácidos. Como que eu vou quebrar as proteínas agora? Eu preciso de utilizar uma enzima específica. Então, quando você ingere um alimento rico em proteínas, o objetivo nosso é extrair os aminoácidos, porque são os componentes das proteínas. Mas o que eu vou usar? As proteases. Então, proteína é digerida pelas proteases. Maltose é digerida pela maltase. Quem digere amido? Qual é a enzima que digere amido? Amilase? A amilase. E a amilase, né, a gente já até chama ela de amilase salivar, né, porque está lá na saliva. Então, na nossa saliva está cheia de enzimas que são as amilases, digerindo o amido. Então, o amido, que é um carboidrato, né, um polissacarídeo, ele acaba sendo digerido inicialmente na boca pela saliva, que contém as enzimas amilase salivar. As proteínas, elas são digeridas em grande quantidade lá no estômago. Então, lá no estômago, você está cheio de proteases, porque tem que ser específico, né? Então, as proteínas, como tem composições diferentes de aminoácidos, a quantidade e a sequência não diferencia as proteínas. Então, você tem proteínas de diversas formas. Nós vimos estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Então, as proteínas, elas podem ser de diversas formas. Então, você tem ali as enzimas, proteases, diversas no estômago para digerir, no caso, as proteínas. A amilase digere amido, a maltase digere maltose. Quer ver uma outra na prática aqui que vocês podem ter uma ideia aí? Vocês já ouviram falar nas pessoas que têm intolerância à lactose? Já ouviram? Já. Sim. Isso. No caso, o que é a lactose? Lembra que terminação -ose é para açúcar. Então, lactose é o quê? O açúcar do leite. Certo? Quem vai quebrar a lactose? Que enzima que é utilizada para quebrar a lactose? Lactase. A lactase. A lactase. Muito bem. Terminação -ase é enzima. Então, por isso que é específico. Às vezes os nomes ajudam, né? A lactase é a enzima que digere a lactose. Beleza. Se você tiver essa enzima no seu organismo, quando você ingerir leite e seus derivados, você destrói a lactose. Você quebra a lactose, né? Agora, se você não tiver essa enzima lactase e ingerir alimentos, leite e seus derivados, a lactose não vai ser digerida. Se ela não é digerida, o nosso organismo entende que aquela molécula, ela é uma molécula estranha. E aí você tem uma reação alérgica contra ela. É uma reação de defesa. Então, os intolerantes... Professor. Oi. Desculpa. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, Isso. geralmente é o leite da vaca. Isso. Essa proteína está só no leite da vaca, porque tem, tipo, leite de amêndoa, leite de coco, que as pessoas substituem. Sim. E aí, a pessoa que é intolerante, ela pode substituir por esses ou também tem a enzima? Pode fazer a substituição, exatamente. Inclusive, algumas situações que eles já tentaram fazer em processos biotecnológicos de tentar reverter essas proteínas do leite, né, do leite da vaca, né, o leite natural ali, justamente para desformar, né, trocar a estrutura dessa proteína da lactose das vacas, do leite da vaca, para que os humanos não tivessem essa intolerância. Então, já existe uma forma de manipulação, né, a palavra mais certa é essa, a manipulação dessa proteína lactose do leite das vacas em laboratório, para que, quando o ser humano ingerir esse leite, né, aí, né, processado, obviamente, não ter essa intolerância. Então, o que eles fizeram? Transformaram a proteína, né, fizeram um tipo de transformação estrutural da molécula
para que o organismo não obtivesse mais essa intolerância, tá? E aí, né, respondendo a sua pergunta, existe essa substituição, sim, para quem tem a intolerância, né? Entenderam? Tipo assim, junto com a pergunta da Valentina. Minha Isso. prima tem intolerância, por exemplo. Aí, tipo, ela passava muito mal. Aí a gente sabe que tem leite, tudo assim, sem lactose. Isso. Aí eu queria saber se, tipo assim, se lactose. Se quando você tira isso do leite, tipo assim, tem alguma. O que sobra é suficiente, tipo isso, entende? Não sei. Não entendi. Se você retirar a lactose, né, do alimento, a única coisa que você está retirando é o açúcar dele. Porque outros ingredientes estão ali, compondo. Você tem sais minerais, né, como o cálcio, você tem outros tipos de nutrientes ali. A única coisa que você está tirando é exatamente esse açúcar, que é a lactose. Então, o alimento ele vai estar no sentido, né, exceto o açúcar do alimento. E aí, no caso dos intolerantes à lactose, isso é bom. Entendeu? Então, no caso, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas têm intolerância justamente porque este açúcar que está no alimento, ele não vai ser degradado pela enzima lactase. Por que ele não vai ser degradado? Porque você não tem a produção dessa enzima. Se você não tem a produção da enzima, o açúcar vai ser entendido no seu organismo como uma molécula estranha e você reage contra ela, como um agente estranho. Então, você reage no sentido de defesa. Aí você tem as reações alérgicas a ela, entenderam? Entendi, muito obrigada. Inclusive, algumas pessoas que são intolerantes à lactose no início da vida, ao passar do tempo, ela deixa de ser intolerante. O que aconteceu? No início da vida, ela não produzia a enzima lactose e na evolução, né, no tempo passando, ela passou a ser produzida. O que aconteceu? Nós, seres humanos, nós temos o gene da produção da enzima, lactase. A gente tem esse gene no nosso DNA da espécie humana. Só que, por algum motivo, esse gene está inativo durante um tempo. E aí, ao passar do tempo, esse gene ele torna-se ativo. E aí a pessoa passa a produzir a enzima lactase. E aí ela deixa de ser intolerante. Oi? Eu acho que isso aconteceu com a minha prima, porque já faz muito tempo que ela não passa mais mal. Porque isso pode acontecer naturalmente. E pode acontecer o inverso. A pessoa, no início da vida, ela é tolerante à lactose, né? Ou seja, ela produz a enzima lactase e ela digere a lactose numa boa. Só que aconteceu o inverso. O gene agora ele tornou inativo. Então, ela, durante um período da vida, ela parou de produzir e começou a ter essa intolerância. Pode haver os dois lados. Tanto a ativação durante um tempo, quanto a inativação durante um tempo. Tá legal? Então, vocês sempre relacionam as enzimas como um catalisador natural, ou seja, a gente consegue produzir essas enzimas, como eu disse aqui agora, a gente tem esses genes para a produção dessas enzimas. A função geral de todas as enzimas é acelerar as reações químicas, né? Acelerar o processo de quebra, de catabolismo da molécula orgânica, e tem que ser de forma específica, né? Citamos vários exemplos aqui. A maltase quebra a maltose, a lactase quebra a lactose, as amilases quebram o amido, as proteases quebram as proteínas, as lipases quebram o quê? Os lipídios? Isso, tá vendo? Vários nomes ajudam, né? As lipases quebram os lipídios, muito bem, isso aí. Vamos lá, vamos continuar. O que é uma energia de ativação das enzimas? Eu tenho este gráfico aqui, olha só, percebe comigo. A energia de ativação das enzimas é exatamente esse poder que ela tem de reação química, de quebra. Então, 2 pontos.
Eu tenho a linha, a curva vermelha aqui, ó, que está me indicando que é uma reação sem enzima. Não tem energia de ativação aqui, não tem enzima, tá? E aqui eu tenho o tempo percorrido. Na de azul, eu tenho uma curva menor que é com enzima. Então, qual que é a diferença das curvas? A vermelha, que é sem enzima, olha o tempo que demorou para que ocorresse a quebra das moléculas orgânicas. Aí eu pergunto, se você não tiver enzima, você tem reação química de quebra no organismo? Se você pegar um alimento, né, que precisa ser digerido, se você não tiver aquela determinada enzima específica, aquele alimento, você consegue digeri-lo? Desculpa, não entendi. Você se alimentou, né? Inclusive aqui a gente quase passou o tempo do lanche, né? Acredito que vocês tomaram algum cafezinho aí agora, tal, comeram alguma coisinha. Esse alimento que foi ingerido, ele vai ser digerido no seu organismo? Sem a enzima? Sem enzima, vai ser digerido? Vai, só que vai demorar mais. Isso, por isso que a curva aqui ela tá alta. Essa curva de vermelho, aqui, ó, aqui os reagentes que nós temos aqui, no caso aqui seria a glicose mais o oxigênio. Então, está mostrando meio que um processo metabólico da respiração celular. Tá? Então, se você comeu, né, esses alimentos aqui, né, produziram, no caso, a glicose mais o oxigênio para fazer o metabolismo. Então, o processo metabólico sem a enzima vai ocorrer? Vai, mas vai demorar mais tempo. Porque as enzimas, a curva de azul, quando você se alimentou para fazer a respiração celular, processo metabólico, e se você tiver as enzimas, olha o tempo de ativação da energia, né, do processo metabólico, olha como que foi bem menor do que sem enzima. Por isso que a gente falou que as enzimas, elas são tem a função de acelerar as reações químicas. Com a enzima, você quebra mais rápido as moléculas orgânicas, porque ela é específica. Se você não tiver as enzimas específicas, a matéria orgânica vai ser digerida, porém, vai demorar muito mais. Lembra que o nosso organismo ele tem uma composição de água muito grande. E a água, ela tem uma das funções da água é ser solvente, ou seja, ajudar na dissolução, ajudar na quebra das moléculas orgânicas. Então, mesmo que você não tenha enzimas específicas, você ia digerir os alimentos, porém ia demorar demais. Mas como nós temos uma diversidade de enzimas, todas elas específicas a um determinado alimento, a uma determinada molécula, e isso ajuda a acelerar o processo metabólico, tá? Para que no resultado final, você tenha, no caso aqui, né, como a gente falou de metabolismo celular, glicose mais oxigênio, produz energia, mais gás carbônico e água, tá bom? Com a enzima acelera o processo metabólico, entenderam? Entenderam? Gente? Acho que sim. Acha, não. Tem certeza que entendeu. Voltando aqui, então. Se você tem enzimas que facilitam o processo metabólico de quebra, né, com elas, você acelera o processo. Sem elas, você digere, mas demora mais. Então, esse gráfico aqui ele te demonstra muito bem isso. Essa energia de ativação das enzimas, sem elas, demora muito mais. Com elas, é muito mais rápido. Como nós falamos, existem temperaturas e pHs que podem desnaturar as proteínas. Então, esses dois gráficos aqui me demonstram que em temperaturas ótimas e pH ótimo, isso ajuda a enzima a fazer a função dela, que é acelerar o processo do metabolismo. Então, olha aqui, ó, me responde aqui, vocês. Eu tenho um gráfico aqui sem muitos dados numéricos, né? Mas eu estou falando aqui, ó, a atividade enzimática e a temperatura. A temperatura que esta enzima teria como uma função ótima, né, é nessa temperatura aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Que temperatura seria essa aqui desse pico dentro do nosso organismo, para que as enzimas todas trabalhassem bem? Qual que é a temperatura ótima para que as enzimas do nosso organismo trabalhem bem?
36 graus? 36 graus, isso mesmo. A nossa temperatura corporal ela é mantida a 36 graus. Eu tenho várias enzimas, né? A gente acabou de citar aqui a lactase, a amilase, a protease, a lipase, né? Várias enzimas. Todas elas precisam de uma temperatura que seja ótima, 36 graus, no caso. Lembra que se aumentar a temperatura, ela entra em desnaturação? Então, olha só, se a nossa temperatura é 36 graus, quando eu fico com febre, 39 graus, o que acontece com as minhas enzimas? Elas desnaturam? Desnaturam, olha só. Então, se a gente está falando, se a temperatura ótima aqui do nosso corpo, 36 graus, ajuda as enzimas a trabalharem, quando eu fico com febre a 39 graus, entrou em processo de desnaturação. O que acontece com as enzimas? Elas não conseguem mais fazer o processo metabólico de quebra. Então, por isso que eu fico fraco. Se o processo metabólico é ajudado pelas enzimas a produzir energia muito mais rápido, quando eu estou com febre, elas estão todas desnaturadas, o processo metabólico vai demorar demais, por isso que a curva aqui ela está alta, né, sem enzimas, as enzimas foram desnaturadas pela temperatura a 39 graus, não tenho mais processo metabólico reagindo rápido, não tenho produção de energia rápida, ou seja, eu fico fraco. Entenderam? Então não tem como morrer de febre. Sim, tem. Né? A gente tem que pensar no tempo que isso vai durar. Porque o que a gente faz quando nós estamos com febre a 39 graus? A primeira coisa que os médicos, a mamãe e a vovó falam. Eu tomo remédio. Também. A gente acaba, com alguns sintomas, a gente vai procurar uma forma de diminuir, né, os problemas. Por isso que a gente não acaba morrendo. Mas se você não tiver medicamento? Tomar um banho. Aí você vai tomar banho, não é? Para que você vai tomar banho? Para baixar a temperatura? Para baixar a temperatura, porque senão a sua pergunta acontece. Se você não recorre a medicamentos, se você não recorre a baixar a temperatura, todas as suas proteínas, lembrando que a gente está falando aqui de enzima, mas enzima é um tipo de proteína, mas vamos lembrar outros tipos. Hormônio é proteína, anticorpos são proteínas. Então, a abundância do nosso organismo é de estrutura proteica. Então, se você tiver com temperaturas altas, vocês já sabem que as proteínas, elas desnaturam, muda a sua função, muda a sua estrutura e acaba com a utilidade dela no organismo. Ou seja, a sua pergunta, se você não reagir com medicamentos e não reagir com baixa temperatura, todas as suas proteínas entram em desnaturação, porque elas só funcionam a 36 graus. Se aumentar demais, desnatura. E se diminuir demais, elas acabam nem tendo função. Então, a temperatura ótima seria a de utilidade de todas as proteínas. A gente está dando um exemplo aqui do nosso corpo, 36 graus. Tudo bem? Tudo. Olha aqui, nós falamos além da temperatura, o pH também influencia, né, na ação das proteínas. E esse gráfico aqui está mostrando que essa faixa aqui, ó, é um de um pH ótimo. Vamos dar outro exemplo. Então, se eu tenho uma faixa de pH, né, de 0 a 14, vamos pensar aqui assim, né, de 0 a 14, essa faixa aqui é do pH ótimo. Alguém consegue me dizer qual é o pH do nosso estômago? Acho que deve ser uns 3, não sei. É 2, isso, 2. O pH do nosso estômago é 2. É um pH que ele é ácido, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Esse gráfico aqui, se eu estiver falando para você que esse pico aqui é um pH ótimo, esse pH ótimo é um pH 2, ele serve para as enzimas que são ativas lá no estômago. Então, você tem enzimas que elas têm um pH ótimo 2, ou seja, elas agem lá no estômago. Se o pH abaixar de 2 ou aumentar de 2, o que acontece com a enzima? Desnatura. Então, se você tiver no estômago pH 7,
né? Vamos colocar que o pH do seu estômago ficou 7. As enzimas que agem a pH 2, elas vão conseguir agir? Não. Não vão conseguir agir. Porque o pH mudou naquele local. Se o pH mudou naquele local, as enzimas que trabalham com pH ótimo 2, ácido, elas não vão agir mais. E aí, sabe o que acontece? Voltando a falar das proteínas, né? Acabamos de dizer que existem muitas enzimas que são proteases, que digerem proteínas no estômago. O estômago ele tem que manter o pH 2. Então, essas enzimas proteases, elas agem em pH ácido, pH 2. Se o pH do seu estômago passar a ser neutro, 7, essas enzimas elas não vão atuar. Ou seja, você vai ficar com aquelas proteínas no estômago sem a digestão, sem a quebra. Então, imagina os problemas que você vai ter, as consequências que você vai ter de azia, de problemas estomacais e tudo mais. Deu para entender, moçada? Eu boiei nessa última parte da azia. O que acontece? Se caso o pH mudar. Se o pH mudar, o pH do estômago é 2. Se por um acaso ele ficar neutro, ficar 7, as proteínas que estão ali para serem digeridas não vão conseguir. Então você vai ter realmente um desconforto estomacal. Porque as enzimas que trabalham a pH 2, ácido, por um motivo ou outro, o seu estômago ficou com pH neutro. Então elas não vão agir, não vão digerir. Então você vai manter aquelas proteínas sem digestão, remoendo ali no seu estômago, causando esse desconforto. Entendi, obrigada. Entendeu? De nada. Fechou, tá bom. As proteínas, e em relação a elas, alguma dúvida? Não, tá tudo ok. Ok? Pra mim tá ok também. Então vou interromper a gravação aqui. A gente